Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Hoje, num papo bem direcionado para quem tem filhos, crianças e adolescentes. A gente lidera uma responsabilidade grande, que é educar. E se educar fosse fácil, não teria tantos livros ensinando. Porém, a gente tem algumas estratégias. Para conversar comigo sobre esse assunto, a questão de educar, impor limites de uma maneira positiva, eu estou aqui com a psicóloga infantil, infanto-juvenil e de adulto também, a psicóloga Caroline Oliveira. Tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Gostei bastante da sua vinda, de você estar aqui aberta para a gente falar sobre esse assunto, porque educar, infelizmente, as crianças, quando nascem, não vêm com manual. Sim. Então, não existe uma receita de bolo. Sim. Cada criança é uma criança. Você atende muitas crianças e aí você percebe que uma criança de 5 anos tem uma psicopatologia, por exemplo, ela pode ter TDAH. Sim. E aí uma outra criança de 5 anos também tem TDAH. Mas parece que o tratamento não bate, não é a mesma coisa para uma e para outra. Exatamente. Cada uma é única já desde pequeno. Exatamente. E educar essas crianças em casa, eu fico imaginando quem tem 3, 4, 5, tem uma família que eu quero muito entrevistar aqui, ela é do YouTube, eles têm 12 filhos. Se fossem com manuais, seriam 12 manuais. A gente não consegue ler um direito. Imagina. E aí existe toda uma luta, porque os pais querem gerar uma independência no filho, porque eles... Gente, não tem um pai que não quer que o seu filho, quando crescer, ele seja independente, consiga trabalhar, ter sua família. Ou, não quero ter família. Ok, cada um escolhe a sua vida, mas que ele consiga sobreviver. Exatamente. Porém, às vezes os pais não sabem fazer isso e vão tentando com erros e acertos. O problema é que os erros custam muito para as crianças. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Essa traumatização que acontece, o que gera, o que não gera um trauma, a maneira de falar, isso é tudo que a gente vai tratar com a Caroline Oliveira hoje. Você já trabalha com psicologia há quanto tempo? Eu sou formada há 3 anos e desde que eu me formei eu estou no mundo infantil. E eu acho que é muito interessante o que você falou de que cada criança é única. Então, às vezes os pais chegam com uma criança e me perguntam: mas quanto tempo você acha, dentro da sua experiência, que nós vamos ficar com essa criança em terapia? E a resposta é sempre a mesma, cada criança é uma. Então, mesmo que eles tenham a mesma idade, o mesmo diagnóstico, os recursos vão ser singulares, o acolhimento vai ser singular, então cada criança vai ter uma demanda específica. E isso a gente vê no consultório, é claro, que é o nosso setting terapêutico, mas dentro de casa, eu, por exemplo, tenho 2 filhos e um é totalmente diferente do outro. Então, o que eu falo com meu marido é: nossa, eu não passei nada disso com o primeiro e agora o que eu faço com esse? Eu não sei. É verdade. Então, os pais, eles também precisam lidar com essa frustração de não saber o que fazer e se permitir aprender junto com a criança. Então, é comum essa sensação muito. de não sei, estou perdido. Muito. Uma sensação até de incapacidade. Eu acho que quando os pais se colocam nesse papel de vulnerabilidade, é quando eles estão dispostos a aprender e a pedir ajuda. Porque para um pai chegar no consultório e dizer: olha, eu preciso que você me ajude, ele precisa estar vulnerável. E muitos pais têm essa resistência, que é o que dificulta um pouquinho o tratamento, inclusive. Pois é, tem uma frase que eu já destaco no início do nosso programa, de Sócrates, que diz assim: educar não é encher um vaso, mas acender uma chama. Porque a criança está ali e se você não fizer o que é preciso, ela vai se tornar o que a gente hoje chama de uma criança mimada, de um adolescente mimado, de um adulto mimado que depende de alguém. Tem pessoas agora que quando vão para entrevista de emprego, a mãe vai junto e senta do lado dele para entrevista. Sim. Sim. Onde é que eu errei? Errou porque está ali sentada. E é importante a gente levantar a pauta de que não e limites formam caráter. Então, se você não diz não para o seu filho, você não está preparando ele para viver em sociedade. Sim. Você, quando eles perguntam, né, aonde foi que eu errei? Às vezes, o amar demais e a dificuldade do dizer não é o principal erro. Então, a criança ela precisa de um norte. E o norte são os limites pré-estabelecidos, que a gente estabelece na nossa casa, na nossa rotina, né? Os nãos fazem parte da vida, gente. Na vida adulta, é o que mais a gente recebe. Sim.
Até porque depois que eu virei adulto, dificilmente eu recebo um sim. Sim. Se você não pagar para ter aquilo que você quer, o lojista vai te falar não. Se você não trabalhar, o patrão ele não vai te dar o dinheiro porque você é bonitinho. Exatamente. Então, o não, e é até um dilema não, mas é uma frase que a gente fala muito, um ditado, o não eu já tenho. Porque o não é fato, a gente vai ter. A questão é que a criança de hoje, tá? Eu digo isso porque na época dos meus pais, o não era o mais frequente. Sim. Quero isso. Não. Vamos? Não. Era praticamente só não. Sim. Né? E aí depois, a gente vem daquela teoria, né? Uma geração forte gera uma geração fraca gera uma geração forte, essas oscilações. Aí veio uma outra geração que começa vamos equilibrar. Sim, exatamente. Não, sim, não, sim, sim, não, sim, sim, sim. E aí veio a outra geração, que já é a minha geração, que costuma dizer sempre o sim para o filho. E aí eu vou trazer uma fala que é muito comum e pode ser o gatilho de muitos problemas. Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Exatamente. Então, os pais usam os filhos para curar os traumas da infância e aí repetem padrões que não funcionam e isso prejudica ainda mais. Então, eu acho que isso vai entrar aí quando a gente fala desse amar demais. Eu quero tanto que o meu filho tenha experiências que eu não tive, eu quero tanto que o meu filho seja feliz que eu não consigo dizer não. E aí, na verdade, eu repito um padrão e eu crio um trauma. Então, na verdade, tudo que é demais é um problema. O não demais, o sim demais, o amor demais. O não demais no passado provocou a elaboração de uma geração que é permissiva demais. Ah, não, porque eu ouvi tanto não que eu não quero traumatizar o meu filho com isso. Sim. O meu filho ele tem que ter experiências, ele tem que viver, eu tenho que deixá-lo fazer para que ele saiba das coisas, para não viver o que eu vivi. Aí eu volto a essa frase, eu tenho que dar para um filho o que eu não tive. A questão é que ele não sabe o que você não teve. E ele não é responsável pelos traumas que você teve na sua infância. Exato. Ah, não, eu quero, tudo que o meu filho pede eu dou, porque quando eu era criança eu queria e os meus pais não podiam me dar. Ok, mas ele não viveu essa falta que você tem. Exatamente. Né? Exatamente. E essa passagem, né? Essa transferência, embora a transferência é muito comum na psicanálise, mas a gente não vai entrar na psicanálise. E nem da questão da infância, tá? Porque eu sei que Freud fala muito sobre isso, mas aqui dentro a gente sabe que essa transferência de, não, olha só, eu vivi uma infância muito sofrida. Eu não tive amigos, eu não tive brinquedos, eu não tive viagens. Então, assim, tudo eu dou para o meu filho. Como a Caroline falou, esse excesso de sim, esse excesso de permissões é um problema. E aí vem o grande perigo. Se eu dou sim demais, eu posso também gerar um trauma. Sim. Exatamente, porque você não prepara o seu filho para o mundo, ele não sabe lidar com nenhum tipo de frustração. Então, são as crianças que a gente observa na escola que tem problema de interação social, são as crianças que não conseguem participar de nenhuma atividade em grupo, porque dentro de casa eles são pequenos reis e rainhas e podem tudo, e na rua a vida não é assim. Então, eu acho que essa questão que a gente levantou, né, do não formar caráter, na verdade, você está preparando o seu filho para a vida, porque se você não dá limites, alguém vai dar. E talvez essa pessoa não dê o limite, assim, com tanto amor que nós pais daríamos, né? A vida bate de forma pesada, gente. E é o seguinte, eu não vou falar sobre palmada, até porque existe uma lei e tudo mais, não vou falar sobre isso, até porque eu não sou a favor. Mas, se você não disciplinar o seu filho, e disciplina não é com pancada, não é com varinha, nem com fio. Sim. Mas se você não disciplinar o seu filho, é pesado o que eu vou falar agora. Mas a polícia vai disciplinar. E a polícia ela não vai disciplinar no carinho. Exatamente, porque a falta de limite, ela consequentemente traz comportamentos desafiadores, dificuldade com regras. Então, essa criança ela não sabe até onde ela pode chegar.
E quando eu não sei até onde eu posso chegar, eu não tenho noção de perigo, eu não tenho empatia, eu não sei o que me machuca e o que machuca o outro. Então, qual tipo de cidadãos nós estamos formando, né? Qual é a próxima geração que está vindo? Uma geração que não tem limite, uma geração que não sabe receber um não, que não pode se frustrar? Então, eu acho que nós, no papel de pais, e eu me acrescento nisso também, nós precisamos formar uma geração forte. E uma geração forte, ela vem com equilíbrio. Equilíbrio entre entender que nós temos regras e limites, mas isso pode ser estabelecido com amor, com validação. Exato. Eu posso entender, eu fiquei frustrado e eu estou chateado, mas eu entendo que agora eu não posso fazer isso. Então, acho que a nossa responsabilidade ela é gigantesca, como pais e profissionais. 2 pontos que você falou que eu quero trazer aqui à tona para a mesa. Primeiro, se eu não der limites, ele vai se opor a qualquer limitação que tiver. Sim. Corre um grande risco desse adolescente, no caso, porque isso começa na infância, que eu não dou limites, deixo fazer o que quer. Chega na adolescência, já tem a síndrome do adolescente normal, que já é comum a rivalidade, o posicionamento mais inflexível. Eu tenho um paciente de 15 anos que na sessão mais recente ele trouxe, olha, eu fiquei inconformado que o diretor não deixou a minha turma pegar a bola de vôlei por conta do outro ano, por conta de outra turma. Eu falei assim, interessante, você ficou inconformado e você tem um ponto de vista como aluno. Vamos ver o ponto de vista do diretor, do porquê que ele não deixou? Eu fiz uma dinâmica muito simples com ele. Eu coloquei minha mão e falei assim, descreve. Ele descreveu minha mão, minha unha, né? Não está bonita, então não dê foco. Os traços, né? Essas marcas, né? Das articulações. E aí eu falei assim, beleza, isso é o que você está vendo. O que eu estou vendo é a palma da mão, eu não vejo unha, não tem unha aqui, eu só vejo dedos, as articulações de outra maneira, eu vejo marcas de expressão e eu vejo marcas das dobras de articulação, eu vejo calos, mas é a mesma mão. Ele, eu falei assim, então, você vê a mesma mão e você viu outra coisa. Sim. E eu vi a mesma mão e vi diferente. Aí eu levantei e fiz uma coisa que os psicólogos não gostam de fazer. Não sei você parece ser bem dinâmica nas atividades. Eu falei assim, então vamos trocar de lugar? Senta aqui no meu lugar que eu sento no seu. Quando ele falou assim, nossa, aqui é diferente. Eu falei assim, então faz a sessão agora comigo. Porque aí tá a visão que eu tenho. E agora eu estou com a visão sua como paciente. Essa mudança toda, por quê? Eu fiquei inconformado de não ter o que eu acho que é justo eu ter. Sim. E aí, por que eu estou contando esse caso? Se eu tenho uma criança que eu dou tudo, que eu permito tudo, na adolescência é muito fácil ele ser diagnosticado com TOD, o transtorno opositor desafiante, que na verdade pode não ser transtorno nenhum. Pode ser falta de limite. Que foi emplacado na infância e agora dá-lhe remédio para ele. Sabe o que eu acho que é interessante a gente pensar também? A gente pode fazer um exercício aqui de pensar no ser humano que nós gostaríamos menos de ter perto, aquela pessoa que você não gosta. É importante a gente lembrar que a criança que eu crio hoje vai virar um adolescente e vai virar um adulto. E os padrões se repetem. Então, a criança sem limite é um adolescente sem limite, é um adulto sem limite. E a falta de limite, ela não deixa essa pessoa, né, esse futuro adulto, ter empatia. Então, eu estou criando uma pessoa saudável? Ou eu estou criando mais um adulto disfuncional que vai precisar de anos de terapia e provavelmente de psiquiatria? Então, essa questão do educar sem traumatizar, eu acho que é importante você pensar que você está criando um futuro adulto. E aí, quem vai ser essa pessoa? O seu filho de hoje, talvez amanhã seria o adulto que você teria afinidade de estar perto? Essa pessoa inconsequente, que não quer saber de regras, não está nem aí para nada. Então, a nossa responsabilidade ela é gigantesca. Sem dúvida. Quanto pais, né? Os padrões, eles se repetem e a gente observa, né? Nós, pais, somos modelos de comportamento. Então, quando eu tenho na clínica uma criança sem limite, um adolescente sem limite, eu preciso entender qual é o contexto familiar.
Essa família tem limite? Esse pai tem limite? E às vezes o problema está lá nos pais, né? E aí, quando eu comecei na psicologia, algumas amigas falavam assim, ah, para qual área você vai? E eu falava, vai, tudo menos criança. E elas, por quê? Eu falei, não, porque lidar com os pais não é para mim. Entendi. Aí elas, ué, mas por quê? Eu falei, porque o problema geralmente está em casa. Então, alguns estudos recentes mostram que os psicólogos com maiores sucessos na psicologia infantil, eles investem 60% do tratamento na família. Sim. O que isso quer dizer? Nós somos modelo de comportamento, então eu não posso exigir que o meu filho seja uma criança extremamente regulado emocionalmente, se dentro da minha casa é uma confusão, se eu não sei agir mediante uma situação estressora. Então, quem sou eu? Qual é o meu papel, a minha responsabilidade no comportamento do meu filho? Exatamente. Eu acho que isso é importante. E é interessante que você falando, tem alguns momentos que é muito nítido. A psicóloga Caroline e outros, a mãe Caroline. Sim. Porque você fala, nós como pais, ali acabou os 5 anos de formação, mais os anos de experiência ali, é a vivência. E isso, e as estratégias que você está passando de dizer não, vai além de você ser ou não psicólogo. Sim. Até porque você, para ser mãe ou pai, não fez faculdade. Exatamente. De psicologia, muito menos. E aí a gente está vendo que não é uma formação que vai fazer você ser um bom pai ou uma boa mãe, mas é o conhecimento. E que é possível. Isso é o mais legal, porque é possível para todos. Mas nem todos querem também abrir mão. Não, mas olha, eu trato meu filho do meu jeito, eu sei como é, porque é meu filho. E aí quando você vem com uma intervenção, e acredito que você já tenha passado por isso, você chama o pai e a mãe para falar, e aí você pontua e você percebe que não recebe aquela informação de bom grado. Não. Tipo assim, você está com meu filho 1 hora por semana e quer definir as regras da minha casa? Exatamente. E principalmente quando nós conseguimos identificar que tem um problema na rotina da família, ou quando nós precisamos sugerir para os pais fazerem terapia também. E aí uma vez uma mãe me questionou e falou assim, mas Carol, eu tô te pagando para tratar meu filho, não é mim. Então, assim, eu tive que psicoeducar de que ela precisava se tratar para que o filho dela também estivesse bem. Então, eu acho que a grande problemática não é nós errarmos quanto pais, né? Porque eu acho que o pai e a mãe, ele erra querendo acertar. Sim. Mas tudo começa com uma ideia. A Gestalt terapia, que é a minha espinha dorsal ali na psicologia, né? A abordagem que me guia, nós usamos muito o conceito de awareness, que é a ampliação da consciência. Quando eu identifico um comportamento ruim, eu preciso ter uma ampliação desse comportamento para ter uma mudança. Então, o problema não é você errar na criação, é você continuar errando porque você não quer se colocar no papel vulnerável de dizer eu errei e eu preciso aprender. Então, quando você consegue identificar que tem alguma coisa errada, que o seu filho tem algum comportamento disfuncional, você precisa ter esse lugar de vulnerabilidade de dizer eu preciso de ajuda. E é aí que a psicoterapia infantil entra. É quando você esgota os seus recursos quanto pais e você pede ajuda. O meu filho mais velho, o Eduardo, Ele tem quantos anos? Ele tem 8 anos. Ele foi diagnosticado com TDAH. E para mim foi muito difícil entender que eu não estava conseguindo manejar em casa. Porque eu trabalho com crianças com TDAH o tempo inteiro. Como não? Olha a cobrança que um profissional faz a si próprio. Sim. Né? Eu trato dezenas de TDAH, eu sei orientar os pais a fazer, só que com o filho é outra história. Exatamente. E quando eu precisei me colocar nesse papel vulnerável de pedir ajuda, quando eu cheguei na primeira anamnese, ela falou, qual a sua profissão? Eu falei, psicóloga. E eu falei bem baixinho, porque eu não queria dizer que eu, como psicóloga, estava ali. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer quando os meus recursos esgotaram e eu preciso de ajuda. Isso é um passo de humildade muito grande. De humildade. Porque aí vai que na anamnese ela fala assim, você trabalha com qual é o seu público? Crianças. De quê? Que tem TDAH. Aí você está aqui porque seu filho tem TDAH. Exatamente. Né? É você aceitar também a sua humanidade. Exatamente, e diminuir o nível de autocobrança, né? Entender que você não vai conseguir resolver tudo e também está tudo bem. Eu acho muito curioso quanto nós não entendemos que nós somos modelo de comportamento. Então, quando eu tenho essa pequena ação de pedir ajuda, em algum lugar meu filho vai ver que eu estou pedindo ajuda. Sim, e ele vai entender verdade. que pedir ajuda
tá tudo bem. Então, os pais não entendem que as crianças, elas são como esponjas e do jeitinho delas, elas vão absorvendo tudo ao redor. Então, em uma discussão, né, às vezes acontece, você está ali com a sua esposa, né, você discute e acaba que o filho escuta, tudo que ele ouviu, ele vai absorver de alguma forma. E então, principalmente se for intenso, ele vai absorver muito mais. Às vezes mais do que você falou. Exatamente. Ele vai absorver a expressão, o tom de voz, o seu movimento. Como foi o pós-briga? Ah, meus pais brigaram, mas e aí? Eles fizeram as pazes? Não fizeram as pazes? Então, essa coisa de faz o que eu falo e não faz... faz o que eu falo e não faz o que eu faço, né? Que é lá na disciplina, né? Antiga dos nossos pais, não existe. Porque não tem como eu falar para o meu filho, eu queria muito que você lesse um livro, mas eu estou no telefone o tempo inteiro. Eu queria muito que você descesse no condomínio para brincar com seus amigos, mas eu não tenho amigos, meus amigos não vão em casa, eu não desço com meu filho. Então, assim, o modelo de comportamento é real. E enquanto os pais não entenderem isso, nós não vamos ter evolução na educação. Pois é. Essa questão de dar esse exemplo, né, ser esse modelo, é uma dificuldade para muitos, porque ser pai, gente, não é apenas chamar para ir para a escola, colocar na escola, pegar da escola, dar almoço, preparar o lanche, dar a janta e mandar ir dormir. Exatamente. Quantas vezes a gente tem que chamar o responsável, o pai ou a mãe, para inteirá-lo, dar uma devolutiva, que é a sessão que a gente devolve para o pai ou para a mãe o processo que a gente está fazendo com a criança, e precisa falar assim, olha, o seu filho sente sua falta. Sim. Porque aqui nas atividades é muito claro, ele aponta isso para a gente. Sim. E aí você vê o pai engolindo a seco, porque ele costuma ouvir isso, às vezes, da mãe da criança, mas não de um profissional que atende o filho. Fala assim, peraí, como é que ele... E aí quando você mostra um desenho que as crianças falam muito mais por imagens, por desenhos, do que às vezes pela fala. E a gente precisa interpretar esses desenhos. E aí você apresenta o desenho e mostra o porquê que você trouxe aquela pessoa à consulta, ele fica... Não tem escapatória. Ele tem que assumir que ele realmente errou. Sim. Falhou e faltou. Gente, mas é muito comum, eu não vou falar normal, porque normal a gente não tem como definir, mas é muito comum o pai falhar, errar, trocar as ideias, errar as ordens. O que não é comum e que não deve ser seguido é o não se corrigir, né? O não estar disposto a abaixar a guarda e assumir, olha, eu preciso aprender a lidar com o meu filho, principalmente depois que ele chega na pré-adolescência. Exatamente, porque durante a puberdade nós temos mudanças ali cerebrais físicas mesmo acontecendo, esse cérebro está em transformação. Então a criança ela se cobra mais, ela tem um senso de percepção alterado, ele fica mais inseguro. Então muitos pais não sabem lidar com a adolescência e falam, ai, nossa, que fase difícil. Mas todos nós passamos por essa fase difícil. Então, na verdade, a gente precisa ter paciência, acolhimento, se colocar nesse lugar de eu já passei por isso e sei quanto é difícil, para que a gente possa ajudar da melhor forma, né? E eu acho muito curioso quando você estava falando da devolutiva, né, de coisas difíceis que a gente fala para os pais. Eu lembro que uma criança chegou com uma demanda específica de suspeita de TOD e uma das queixas da mãe na anamnese é que passava muito tempo nas telas e não brincava. E aí, uma vez, durante a sessão, nós estávamos brincando de boneca e eu falei assim, que você gosta mais de dias de sol ou dias de chuva? Dias de sol, que eu posso descer para brincar com as minhas amigas. Eu falei, e nos dias de chuva você não brinca com a sua mãe? Não, minha mãe só fica no celular. Eu falei, mas a queixa é que a criança fica no celular, mas a mãe só fica no celular. E quando eu dei essa devolutiva para a mãe, ela falou exatamente isso para mim. Mas ela tem que fazer o que eu estou mandando, não é o que eu estou fazendo. Eu falei, mas e aí, como é que a gente maneja isso, né? Então, o problema não é... Dependendo da idade da criança... Era uma criança de 5 anos, ela então nunca assim... vai entender. Até porque tem um livro que eu gosto muito, que é O Cérebro da Criança, né? Ele divide o cérebro da criança em 2, lado esquerdo e lado direito. O lado racional e o lado emocional. E a criança, até a adolescência, ela é muito mais regida pelo lado emocional. Então, ela não vai entender quando você diz, as telas são ruins para você. Não, ela quer ficar ali vendo o vídeo dela. Como é que as telas são ruins se ela se diverte, se ela joga, se ela interage, se ela pode mudar o que está vendo a hora que quiser, se ela fecha ou troca o vídeo porque não gostou? Não tem como ser ruim.
para a criança que está vivendo aquilo? E aí eu digo para ela que as telas são ruins, mas eu não dou nenhuma possibilidade para ela. Ela não tem nenhum espaço para brincar, ela não me tem como mãe, ela não tem atenção. E aí o que eu faço? Qual é a demanda? Então o problema não é errar, mas quando eu dei essa devolutiva, ela disse que ela não estava errada. Então, o problema é errar ou continuar o erro, né? Então, esse lugar de vulnerabilidade é importante também. Tem uns vídeos na internet, Caroline, que é bem interessante, que a mãe pergunta, você quer comer agora o seu danoninho? Mas está na hora de comer, né? Tem a hora do lanche. E a criança sempre, não quero. Parece que a mãe ou o pai não pode dizer não, mas a criança pode dizer não o tempo inteiro. Sim. Esse respeito à vontade da criança. Existe um limite, eu preciso respeitar aquela criança, né? Porque ela é uma criança que ela não tem também vontade. Sim. Eu preciso entender, mas qual é o limite para não ser uma disciplina, para deixar de ser aquela disciplina positiva e ser aquela disciplina de pai frouxo? Então, eu acho que é muito importante a gente estabelecer a diferença entre disciplina positiva e disciplina permissiva. A disciplina positiva, ela tem limites estabelecidos claros, mas isso é feito com amor, empatia e respeito. Na disciplina permissiva, quase tudo, se não tudo, é permitido. E a grande problemática disso é que, para evitar a frustração do meu filho, eu prefiro dizer sim do que dizer não. Então, vira uma criança que não tem noção de limite. Como nós falamos anteriormente, a criança ela precisa de um norte, e o norte da criança é o limite. Então, na disciplina positiva, eu tenho regras, essas regras são claras e elas têm um motivo. Então, quando eu peço para o meu filho tomar banho, eu explico a ele, olha, eu preciso que você tome banho agora, porque você está sujo e está na hora de você tomar banho e isso não é negociável. Eu posso te dar uma opção, você quer levar o seu boneco ou você quer levar o seu carrinho para tomar banho agora? Mas nós vamos tomar banho agora. Então, eu dei um limite, eu dei um comando a ele, eu expliquei esse comando e eu não negociei com ele. Na disciplina permissiva... Desculpa te interromper, mas você fez você acrescentou um ponto que tira aquele peso Sim. do banho e do porquê que ela tem que tomar banho, que é, você pode levar um brinquedo ou outro. Sim. Você trouxe uma ludicidade para a coisa que tirou um pouco aquele... Nossa, minha mãe tá me mandando tomar banho, que coisa chata, mas... Porque você, leva um brinquedo ou leva outro. Pode parecer bobeira, gente, mas isso dá efeito. E, na verdade, a criança ela tem uma necessidade de se sentir no controle. Então, como nós, nessa relação, somos os adultos funcionais, a gente precisa saber manejar isso. Então, eu dou à criança uma falsa sensação de controle, quando, na verdade, quem está no controle sou eu. Então, quando eu estabeleço um limite, eu dou um sentido para aquele limite e eu dou uma opção de escolha para aquela criança, mas que, na verdade, ele está fazendo a minha vontade, quem está no controle sou eu. Aquela criança continua regulada emocionalmente, eu evito birras e crises e eu consigo manejar a situação com tranquilidade. Eu também não posso ser hipócrita e dizer para você que todo dia, no papel de mãe, a gente está com um saco para dar opção. Às vezes a gente só vai falar, olha, eu preciso que você tome banho. Mas o tempo que eu vou gastar para administrar aquela birra é muito maior do que o tempo que eu gasto para lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Então, a disciplina positiva, ela vem para nos ensinar que ser pai e mãe é ter paciência. Quando eu me coloco nesse papel de gerar um ser humano, e eu não estou falando só da gestação, eu estou dizendo de criar uma pessoa, eu preciso entender que eu escolhi, né, escolhas e consequências. Eu escolhi ser mãe, então eu preciso ser paciente, eu preciso ser compreensiva. Criar uma pessoa, gente, isso é profundo. Porque você cria indivíduos aí, tem muita gente criando indivíduos à torta e à direita, de qualquer jeito, mas uma pessoa consciente, uma pessoa empática, uma pessoa que é solidária, uma pessoa que sabe quem é e onde vive, requer tempo, esforço, energia. E aí, é interessante que quando você começa dando essa opção, mesmo você estando no controle, chega uma hora que as opções são desnecessárias. Porque ele já está condicionado que ela vai falar que eu vou tomar banho e eu tenho que tomar banho. É o percurso natural que eu vou tomar banho. Exatamente. Com ou sem brinquedo, com opções ou não de brinquedo, ela falou que tem que tomar banho, eu sei qual é o resultado, eu vou ter que tomar banho. E ele vai crescendo e aquilo já fica instintivo. E a neurociência explica isso, né? São as sinapses. Quanto mais eu reforço um comportamento, mais esse comportamento
fica natural. Então, outra estratégia que a gente usa na disciplina positiva são os reforços positivos. A gente fala muito isso na ciência ABA também, na aplicação ABA, faz muito sentido. Então, quando eu mostro para a criança o motivo do banho e eu reforço positivamente, olha que bom, você tomou banho, você está cheiroso, você está limpinho, agora a gente vai poder brincar mais um pouco, ou seja, eu já incentivei aquele comportamento. Então, ele sabe que amanhã, quando ele tomar banho, depois do banho, a mãe vai brincar um pouquinho com ele. Elogio. Exatamente. É algo positivo. Algo positivo. Então, assim, quando a gente começa a falar de criança, eu acho tão fascinante, porque a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. E as pessoas, às vezes, não têm essa sensibilidade de entender isso. É verdade. O ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, ele é o padrão ouro para tratamento de crianças autistas, de TDAH, assim, para uma grande variedade de neurodivergências. Porém, para crianças típicas, funciona muito bem. E, gente, até para adulto. Exatamente. Você faz um trabalho bem feito, o seu chefe elogia, ele pode não aumentar o seu salário por aquele trabalho, porque salário não aumenta porque você entregou um trabalho que não foi mais do que sua obrigação. Mas o chefe fala assim, poxa, ficou muito bom. Meu, é uma motivação isso. Até porque isso ativa o nosso senso de recompensa, né? Isso é importante. Então, se eu fiz um trabalho e eu fui reconhecido por aquilo, eu quero de novo ser reconhecido. Então, eu vou fazer aquilo de novo. Então, a criança, ela é movida a estímulo. Quanto mais eu estimulo, mais ela aprende. Então, vai chegar um momento que eu não vou precisar ter toda essa ginástica mental para o banho. Ele já vai entender o que ele precisa. Então, a disciplina positiva trabalha em cima disso. Eu não estou só querendo obediência, eu quero ensinar, eu quero passar algo. Então, essa é a diferença da disciplina positiva para permissiva. Eu não quero obediência imediata, eu quero respeito, eu quero ensinar, eu quero deixar um legado com meu filho, propriamente dito. Porque a questão do banho é algo pequeno, que a gente faz todo dia. Mas eu estou falando de visão, de valores, né? A missão que eu estou deixando para o meu filho após mim. Então, isso é muito importante. Mas se você não consegue ou não pratica isso nas coisas pequenas, não são nas grandes que vai conseguir. Exatamente. É treino, né? Exatamente. Você, quando vai para a academia, você começa a fazer uma caminhada na esteira, às vezes, de 15 minutos. E depois de 2 anos, você está correndo uma maratona de 42 quilômetros. Pode acontecer? Pode, mas ninguém começa com 42. É pouquinho. É o banho. Olha, vamos tomar café juntos, como se estivéssemos num castelo encantado. São coisas bobas, tá, gente? Mas para a criança, é um mundo da imaginação. Agora, tem uma coisa. A educação e disciplina, né, positiva envolve o não. Não quer dizer que é positivo, é sempre ok, sim para tudo. Tem um não. E aí, vamos falar sobre esse não sem criar uma culpa no pai? Sim. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho disso, né, também no bloco passado, que o não forma caráter. Exato, lida com a frustração da criança. Lida com a frustração. Então, eu acho que o não é um ato de amor. Porque a criança ela ainda não tem essa noção de limite e de perigo. Então, para ele, o não vai ser um problema naquele momento, mas com o crescimento e o amadurecimento, ele vai entender que os nãos foram necessários. Inclusive, quando a gente está numa conversa de adulto, o que mais tem alguns nãos foram importantes para eu amadurecer. Pena que a gente só admite isso depois que está grande. Bem depois, e geralmente quando a gente quebrou a cara. É verdade. Então, eu vou falar agora como é a minha experiência de mãe. Dizer não para o meu filho geralmente dói muito mais em mim do que no meu filho. Fica com aquela sensação assim, puxa horrível, vida, horrível, assim. Não custa péssimo. nada eu deixar isso. Péssimo, péssimo. E eu fico com aquela sensação de, nossa, que mãe horrorosa que eu tô sendo agora, dizendo não, mesmo? eu virei uma bruxa queca, né? Mas, na verdade, aquele não tá formando meu filho. Ele precisa entender que na vida nem todo mundo vai dizer sim porque ele é bonitinho ou porque ele é muito bom de onda, não. Na vida, ele vai receber os nãos que ele precisa, inclusive nãos injustos que a gente recebe na vida, mas isso é importante. Então, quando eu entendo que o não é o maior ato de amor que eu posso fazer pelo meu filho, isso fica um pouco mais leve, porque ao mesmo tempo que eu peso esse não, eu também entendo que eu estou formando um homem para a vida. A questão da frustração, né, a gente tem uma certa dificuldade porque é muito ruim se sentir frustrado. Horrível. E aí, se pudermos evitar que nossos filhos sintam isso, a gente vai querer evitar. Porém,
Gente, na vida, há mais momentos de frustração do que de conquista. Muito mais. São 5 anos para ser psicólogo. Graduado. Não quer dizer que vai ser um psicólogo já atuante com uma cartela de pacientes lotada. São 5 anos com várias frustrações para ter um dia de satisfação, que é quando pega o diploma. Exatamente. A vida é assim. E depois vem a frustração, porque a gente tem que pagar o CRP, né? Para poder ser psicólogo. Né? Isso dói e paga todo ano. Mas qualquer dia eu vou trazer alguém do CRP aqui para ver se a gente consegue negociar esse negócio. Sim. Agora, o fato é que criança precisa saber lidar com frustração dentro Sim. da realidade dela, no padrão ou no nível que ela suporte. Sim. É diferente da frustração de uma criança que quer a visita do pai que não aparece. Sim. Essa não é a não, ele tem que ser ele vai ter que se frustrar, então, e daí já tem que lidar com essa frustração. Não, essa frustração Sim. aí é além da capacidade dele. Sim. É da irresponsabilidade do pai ou de uma agenda que o pai não conseguiu atender. Sim. Precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. Agora, existem frustrações. Ah, mãe, eu quero comer no McDonald's. Uhum. Não. Sim. Ah, você não tem dinheiro? Tenho. Mas não vamos comer no McDonald's. Porque, gente, nem todo dia... Você comia no McDonald's todo dia quando era criança? Pois é. Gente, olha, para comer... Eu não comia nem no McDonald's. Não tinha na cidade onde eu morava. Tinha Bob's. Eu comia uma vez no mês. E olha lá. Era evento. E olha lá. Pra ir na praia, quando eu era adolescente, era evento. Uma vez eu fui no shopping com meu filho e a gente entrou numa loja de brinquedo e eu falei, olha, a gente pode entrar na loja, mas a gente não vai comprar nada. E ele falou assim, nossa, mas você trabalha tanto, não tem dinheiro pra comprar um brinquedo? Quantos anos ele tinha? 8 anos, ele já tava com essa idade. Na lata, assim? E aí eu falei com ele, eu falei, não, peraí, mas eu tenho dinheiro, mas hoje a gente não veio aqui pra comprar brinquedo. Ele, então não sei por que você me trouxe. Bom, é importante ele entender. Você trabalha tanto, meu pai trabalha tanto para não ter dinheiro? Exatamente. Então, assim, ele precisa entender. Naquele dia já tinha sido combinado, olha, nós vamos no shopping fazer algo específico, não vamos comprar. Então, assim, essa é a frustração que o meu filho tolera, o estado emocional dele tolera essa frustração, diferente dessas frustrações mais complexas. Sim. Então, na verdade, eu acho que o que falta, no geral, é o equilíbrio. Uhum. As pessoas não conseguem entender o que é ser claro e ter regras, mas ser amoroso. As pessoas pegaram muito aquela visão do pai. Nossa, meu pai chegava em casa, ninguém falava mais nada, a comida estava na mesa, ninguém podia sorrir. Né? Aquela coisa do pai e da mãe bem bronco ali, bem grosseiro. É aquele radicalismo, né? Então, na verdade, nós podemos ser firmes, mas não deixar o amor de lado. Eu consigo dizer um não pro meu filho, olha, filho, hoje não tem brinquedo. Eu tenho dinheiro, mas hoje não tem brinquedo e tá tudo bem. Mas você lembra daqueles brinquedos que tem em casa? O que você acha da gente revisitar o seu baú de brinquedos? Sim, verdade. Então, assim, eu disse um não, eu impus um limite, mas eu não precisei, né, gerar todo esse trauma no meu filho. Nossa, minha mãe nunca compra nada pra mim. Então, é isso que as pessoas não entendem, o equilíbrio. O que ajuda um pai a dizer não e não sofrer é que o não faz parte de um propósito maior, que é forjar aquela criança para a vida. Sim. Que aí você vai ver que existe um motivo. Não é porque você não quer, porque você está com raiva de alguma coisa. Ah, eu estou com raiva do pai dele. Não é isso. Você diz o não porque você quer que ele esteja preparado. Você pode ter o dinheiro para casquinha, um sorvete. Não, mas eu quero que ele entenda que na vida ele não vai conseguir ter sempre o que ele quer. Sim. Então eu vou dizer não, ele vai ficar chateado, mas vai passar. Minha esposa diz muito, olha, se ficar de cara emburrada vai ter 2 trabalhos. Ficar com a cara e depois desficar. Você que sabe. Exatamente. E assim, pode parecer, mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso? Pode, mas deve fazer isso sempre. E aí a outra coisa que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar que nosso filho sofra é o tédio, que é uma emoção básica, natural e necessária a gente aprender a viver com o tédio. Assim como você tem raiva, alegria, medo, o tédio faz parte da vida. E se toda vez que tiver tédio, você precisar fazer algo para ele não saber lidar com aquele tédio, Sim. ele vai se tornar um adulto com compulsividade alimentar, viciado em jogos, viciados em pornografia, viciado em adrenalina, sempre tendo que fazer alguma coisa muito agitada, porque ele não sabe lidar com o tédio, não sabe que vai ter momento que ele vai ter que ficar parado,
Sim, pensando na vida. sim. E só o tédio permite isso. Exatamente. E o tédio é importante até no ciclo da criatividade, né? A gente precisa ficar entediado, precisa desse tempo para criar algo. E é engraçado a gente falar de tédio, né? Curioso. Tédio, criatividade, a gente entra muito no faz de conta, na brincadeira. A gente observa que as crianças hoje, principalmente no consultório, eu trago um baú de bonecos e as crianças não sabem criar uma história com os bonecos. Na nossa época, a gente brincava com boneco o tempo inteiro. Só isso, né? Mas por quê? Você pega ali o telefone e tá tudo pronto, né? Tudo para eles é rápido, é imediato, né? Então, assim, a criança ela já tá perdendo essa capacidade do faz de conta, de criar. Então, se você não oferece pro teu filho tédio, beleza, ele não consegue criar uma brincadeira hoje, mas e aí, o que esse adulto consegue criar? Esse adolescente consegue criar um trabalho ou ele fica no chat GPT? Porque o que mais a gente vê hoje na adolescência é isso. Então, eles estão perdendo essa capacidade e isso, como profissional, é triste de observar. É verdade. Porque quando a criança está no consultório, eu, na minha prática, não uso telas em momento nenhum. Então, a criança fica comigo 50 minutos explorando diversos jogos e eles dão funções aos objetos, aos jogos, aos brinquedos. E aí, quando chega em casa, o pai diz para mim que a criança não consegue brincar. Como é que a mesma criança que brinca comigo não brinca em casa? Porque essa criança tem tudo o tempo inteiro. As telas o tempo inteiro. É TV, é telefone, é o iPad. Então, assim, falta estímulo também. Esse pai está disponível para aquela criança, porque durante os 50 minutos de terapia eu estou disponível. É você e ele, né? E o pai e a mãe estão disponíveis? Então, às vezes, a gente também cobra, né, da criança algo que a gente não oferece. Nós falamos sobre essa coisa de culpar o outro, é sempre muito mais fácil. Às vezes, os pais deixam a criança na terapia 50 minutos, uma vez na semana, e acham que eu vou fazer mágica. Dá 6 meses, a criança está ótima. É que você tem uma varinha de condão que faz assim... Acabou. Exatamente. Então, quando você traz esses pais, eu sempre falo, quando eu recebo a família, eu falo, olha, aqui é 50% eu e 50% seu engajamento. Se você não engajar no processo terapêutico, eu não vou resolver o problema. Então, às vezes, os pais querem delegar a responsabilidade da criança ficar bem, mas eles não chegam com o papel deles. Então, isso dificulta o processo terapêutico. Demais. Então, se você quer que seu filho melhore, você precisa se engajar na vida, no processo terapêutico, na escola. Senão, ninguém faz mágica. E esse é um problema contínuo e constante. No caso, por exemplo, eu trabalho com crianças atípicas. E é muito comum pai ou mãe negar ou rejeitar aquela criança. Existem pais que não aceitam a criança como elas são e aí não participam do processo terapêutico. E Sim. por mais que você se esforce, o resultado, ele não chega. Porque 50 minutos, 1 hora, você pode ter 2 horas com aquela criança. Ele passa mais tempo em casa, não tendo estímulos, não tendo a participação, tendo uma liberdade para fazer o que quer e sem nenhum contexto, sem nenhuma orientação. E aí depois quer cobrar melhorias na criança ou no adolescente. Isso é gritante, gente. Isso acontece mais do que você imagina, tá? Não são só aqueles casos que você vê em filmes. Isso acontece na vida real. Pais que não aceitam o filho por ser negro, pais que não aceitam o filho por ter síndrome, pais que não aceitam filhos por ter autismo. Isso é... Já ouvi frases de pai que falou o seguinte, olha, eu não queria nem ter filho, ainda menos um autista. Exatamente. Isso é mais real do que você imagina. E aí, como é que a criança consegue lidar com isso? Ah, mas ela não ouviu. Ok, mas ela não tem a presença, e quando tem a presença, não tem a entrega. Nessa disciplina positiva, isso foi um desabafo, tá? Isso foi um desabafo porque... Tópico sensível. Porque essas coisas incomodam muito além a do gente. consultório, eu também trabalho com 2 operadoras de saúde, né? E trabalho só com crianças autistas em específico. Eu sou responsável técnica do núcleo de crianças autistas. E é muito triste quando você vê uma família em negação do diagnóstico, porque o que eu mais vejo são mães sozinhas no tratamento. E aí, quando eu chamo para devolutiva, eu falo, e aí, o paizinho vem hoje? Não, ele diz que meu filho não precisa disso. Então, assim, ele está negando o diagnóstico, ele não participa da vida daquela criança, ele abandona aquela mãe. Então, são crianças que não têm presença. Então, por mais que ele não diga na frente da criança que ele não quer porque é autista,
a criança sente. Ela sente a rejeição. Ela sente que o pai não quer andar de mão dada com ela na rua. Então, é muito triste ver essa negação, porque Sim. o diagnóstico, ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida para novas possibilidades. E enquanto a Exatamente. família não se engaja, a gente não consegue ter essa evolução, né? E a gente, profissional, sofre junto com a criança, tá? Sofre. A gente mas vocês são profissionais da saúde, não tem que não existe esse envolvimento. Então, não é para psicólogo essa frase. Porque a Exatamente. gente sente junto, porque quando a criança chora por falta do pai, a gente sente muito. Porque aquela sessão poderia ser muito mais bem aproveitada Sim. se não estivesse tratando de uma coisa tão básica, que é o pai estar presente. Sim. Né? Agora, nessa disciplina positiva, é muito comum ter aquela empatia. E é necessário para você conseguir se colocar no lugar da criança. Eu falei agora há pouco, e a Caroline completou isso brilhantemente, a criança é um ser e ela tem vontades. Eu preciso ter empatia com ela. Empatia é se colocar no lugar do outro para tentar entender um pouco do que o outro está passando. A gente nunca vai conseguir, mas a gente tenta. É uma tentativa. E aí a criança, ela não quer fazer tal coisa. Você tem a empatia de tentar entender o porquê. E aí vem o medo. Bom, se eu tiver empatia demais, eu estou sendo frouxo com o meu filho. Então, essa coisa de empatia não é tão favorável. Existe essa preocupação dos pais. Eu vou Existe. entender, mas se eu entender muito também, ele vai... E aí fala assim, não, ele vai montar nas minhas costas e vai querer dominar. Né? E você sabe que tem crianças de meses que dominam a família inteira. Sim, totalmente. Se der mole, já era. Porém, não é o se der mole, mas se faltar uma autoridade adequada, a criança realmente vai dominar. Mas essa empatia é uma certa insegurança de Sim. se eu tiver muito, ele não vai poder me respeitar porque eu vou perder a autoridade com ele. Percebe isso? Sim. Na verdade, a palavra que vai definir isso aí é nós termos a capacidade da fluidez. Então, eu preciso entender até onde essa empatia é válida e até onde não. E eu vou dar o exemplo para você na clínica, tá? Uhum. A sessão das crianças, ela é semi-estruturada. Então, quando a criança está chegando no consultório, eu tenho ali os recursos que eu preparei dentro das demandas que ela precisa. Só que Você tem prepara cada sessão? cada sessão. Então, eu tenho ali ela está pré-pronta, né? Eu já separei, eu idealizei algumas coisas. Só que tem dias que aquele paciente, ele não precisa de nada daquilo, ele precisa de presença. Ele precisa que eu esteja com ele precisa que eu atenda uma demanda específica que aconteceu. Então, eu consigo perceber que, naquele momento, ele precisa da minha empatia para eu entender o que ele está passando. Mas isso também é negociável. Então, eu vou acolher, mas o combinado é que depois que ele estiver bem, as atividades ainda estão ali para ser feitas. Então, tudo é esse manejo, esse olhar clínico e, na verdade, esse olhar empático. É eu entender quando aquela criança precisa de mim, quando ela precisa que eu seja mais rígida com ela. Então, a fluidez, ela ajuda a gente a caminhar por isso. Só que, para eu aprender a fazer isso, eu preciso praticar. Nenhuma criança vem com manual, o filho não vem com manual. Então, eu preciso saber quando ele está tentando me subornar, quando ele está me enganando. Eu tive uma criança, tenho até hoje, ela é uma querida, tá comigo até hoje. E aí, a mãe tinha uma dificuldade dela dormir no quarto, porque ela não queria dormir no quarto. E eu gastando todos os meus recursos com ela. Tá com medo de escuro, o que a gente vai fazer? Compra luzinha. E aí, um dia ela chegou na sessão, eu levei uma luzinha para ela e eu falei assim, olha, comprei essa luzinha e essa semana você vai dormir com essa luzinha no quarto. Ela falou Você assim... que comprou a luzinha. Aí eu falei assim, olha, você vai levar essa luzinha e ela é mágica, você vai dormir com ela e você não vai ter medo. Aí ela, tia, posso te contar um segredo? Eu falei, pode. Aí ela, eu não tenho medo de escuro, é que eu gosto de dormir com a minha mãe. Então, assim, tava eu e a mãe trabalhando naquilo ali do escuro. E ela, na verdade, não tinha medo. Ela só queria ficar com a mãe porque a mãe trabalhava o dia todo. Que esperta! Então, assim, eu preciso entender quando a criança tá falando a verdade, quando ela tá mentindo. E isso nós vamos aprendendo na prática, à medida aos que... poucos, né? Exatamente. Quantas sessões você não fez nessa tentativa para depois ela falar? Às vezes não são muitas, mas olha só, se for 3 sessões, é muito tempo. Muito tempo investido em um assunto específico. Que ela pode fazer, não, é que eu... Gente, olha só, convenhamos, não existe cama mais confortável que de mãe. Exatamente. Não tem. Se eu pudesse, eu dormia na minha mãe até hoje. Pois é, quando eu vou na casa dos meus pais, a cama deles é
deliciosa, assim, para deitar. É aconchegante, parece que os braços deles estão ali me abraçando. Meus filhos, se deixar, dormem na minha cama todos os dias. Só que se eles dormirem lá, com 14 e 12 anos, eu durmo no chão. Não tem condição, vou dormir com o meu cachorro no chão, porque não tem espaço. Sim. Agora, essa percepção, essa sensibilidade, ela é trabalhada. A gente não acorda assim, nossa, vou entender meu filho. Exatamente. Não, mas é com observação, é com esse carinho, é sabendo que ele não é seu inimigo. E também a gente diminuiu um pouquinho essa régua da autocobrança, da maternidade e da paternidade. Entre as minhas amigas, a gente sempre fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, a gente está sempre se culpando por alguma coisa. Tem horas que a criança vai enganar. É normal, então, o pai se sentir culpado? O tempo inteiro. Nossa, acabou com várias crises aqui internas. Então, tem momentos que a criança vai passar a perna na gente, é comum, mas outras horas a gente vai entender, a gente vai descobrir aquele mecanismo da criança. Então, eu acho que até a empatia na disciplina positiva, ela é trabalhada, não é nada rígido. A disciplina positiva, ela trabalha com esse equilíbrio. As regras estão ali, mas elas são negociáveis. Nós conseguimos entender a criança. Tem dias que eu não estou bem para negociar, então eu vou ser mais rígida. Então, é saber permear por esse equilíbrio. É normal não estar 100% todos os dias, tá, gente? É normal errar. Não é adequado. Mas quando eu digo errar, não é cometer atrocidades, não. Estou falando, é normal você, às vezes, esquecer de dar as opções ou não estar com vontade ou disposição para dar opções, vai levar isso, aquilo para o banho. Vamos comer isso aqui. Não, vai ter dia que você vai falar assim, olha, é isso aí. Ah, mas é isso que tem que comer? Come. E eu preciso te contar um segredo. Nem todos os dias a gente tá com um saco para ser mãe, tá? Às vezes eu também queria entregar para alguém, mas essa é a minha função. Então eu não tô aqui para romantizar a disciplina positiva, a maternidade. Criar... Tem um bando de gente que faz isso, né? É uma gente chata, né? Então, Olha, descreveu algumas pessoas que eu conheço. Mas, enfim... Então, criar, educar é difícil, é desafiador, mas todos os dias você tem a chance de ensinar e de aprender. Se você se colocar nesse lugar, a maternidade fica muito mais leve. A vida com as crianças é leve. A gente é que complica tudo. Tá aí, essa é a Caroline Oliveira. Diz seu Instagram pra galera poder seguir você. Caroline Oliveira, psicóloga. E lá eu tô sempre postando reels sobre crianças e infância, e bem legal. Show de bola. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a gente a vocês. Estourou os 2 blocos, mas não foi culpa nossa, porque os microfones estão falando demais pro nosso não lugar. Apagaram a luz, então tá tudo bem. Exato. A gente continua. Muito obrigado, de verdade. Obrigada Gostei a vocês. muito. Espero que você volte para a gente poder abordar mais assuntos sobre não só psicologia infantil, mas de adolescente. Gostei muito do papo com você. Eu fiquei muito feliz também. Obrigada. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia aqui. Espero que você tenha curtido. Compartilhe esse vídeo com quem você percebe que precisa ouvir. Tem essa cobrança muito forte, muito intensa. Gente, tudo na vida a gente consegue manejar. A única coisa que não tem manejo é depois que Deus leva. Até lá, a gente maneja. Para isso, a gente está aqui todos os dias com Psicologia e Propósito. Olha, fica com Deus. Pode me seguir lá no Instagram, Anderson Nascimento Oficial. Vai ser um prazer ter a sua companhia lá também. E a gente se vê no próximo encontro. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.